essa aula de número 22, né, do curso de Processos Criativos em Ciências, e a gente vai estar dando continuidade à discussão da parte do audiovisual, né? E só para, antes de introduzir, né, o Chagas novamente que vai estar conduzindo essa discussão, na próxima, lembrem-se que, então, hoje a gente vai finalizar essa discussão quanto à parte de animação e vídeo, né? E logo em seguida, na semana seguinte, a gente tem um trabalho da criação coletiva 3, né, no dia 21, que é um domingo, com a entrega do infográfico, né? Na sequência, a gente vai estar fazendo algumas experimentações entre a parte de experiências sensoriais, performáticas e o teatro, né? Um dos pontos que, até por uma questão de como está conversando com o que vai ser discutido hoje aqui, é possível que a gente inverta esse cronograma, né? Então, a gente comece com as experiências performáticas, em seguida a gente trata mais especificamente da parte do teatro, né? Mas isso vocês vão ficar sabendo aqui, né, antes da aula, antes das aulas, né? Bom, lembra que na próxima, em particular nessas atividades, né, a ideia é que, de fato, a gente, você está falando de teatro e performance, né, é extremamente motivador e que seja incentivado, né, a exposição de vocês, né, quanto a essas práticas, no sentido de a gente vai tentar da melhor forma possível e da maneira mais confortável possível também para cada um de vocês, né, de estar realizando alguns jogos de teatro, de performance, que todo mundo vai poder participar de uma forma confortável, né, e mesmo aqueles que tenham até vergonha da sua própria sombra, né, aqui vai ser possível a gente fazer uma experimentação de tal modo que todo mundo se sinta confortável e, ao mesmo tempo, possa estar realizando essas atividades e experimentações. Tá? Bom, então, acho que com isso, só lembrando, né, reforçando a ideia que a gente, na próxima semana, né, vamos estar tratando dessa parte de performance e teatro, mas que vocês têm esse período aí, né, também do feriado, para pensar no infográfico, né, e caso tenham dúvidas, possam estar nos contactando, né, ao longo desse processo. Legal? Bom, com isso, então, eu acho que eu vou passar a palavra para o Chagas, que ele vai estar falando para a gente de animação, né? Chagas, por favor. Aqui de compartilhar. Pronto. Boa tarde, pessoal. O áudio está ok, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Chagas, tá. Perfeito. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente ver. Hoje a gente vai falar, então, da linguagem de animação, ok? Essa é uma linguagem que eu acho que há muito mais familiaridades, há muito mais aspectos acessíveis em comparação a processos mais obscuros do audiovisual. Entretanto, vai relembrar que muitos desses processos do audiovisual entram na criação de uma animação, nos aspectos de pré-produção, pós-produção e afins. E também, acho que é importante dizer que animação, quando a gente fala, não, o que que é animação? Eu acho que todo mundo já consegue visualizar na cabeça, né? Por exemplo, o, o Mickey, Tom e Jerry, alguns filmes de animação 3D, até mesmo stop motion. Mas quando a gente pensa em animação, a gente está muito envezado a pensar novamente em personagens, né? A gente está vendo esses filmes, essas séries que tem personagens se mexendo. E apesar de que, sim, essa é a linguagem mais popular de animação e foi onde muitos dos meios e das técnicas foram sendo desenvolvidas, vale ressaltar que a animação, na verdade, qualquer forma de movimentação temporal de coisas numa cena, né? De objetos e de gráficos e de textos e afins, tudo isso entra no aspecto de que é uma animação, tá bom? E então, não só isso, mas também a parte de animação gráfica, né? A abertura do Jornal Nacional é uma animação, a, as vinhetas de televisão são animações, tudo isso também conta, tá? Mas a linguagem das duas e os métodos das duas, eles têm muita
comunicação entre si. Então, a gente não perde muito focando em um e outro, dependendo do que você for produzir. Então, pensar em animação não é só pensar em produzir um curta de animação, um vídeo de animação de divulgação científica, mas também pensar nos gráficos que aparecem quando você está falando, nessas coisas assim. Então, tá bom. Vamos então definir animação pelo que ela é, né? Que é basicamente uma série de desenhos ou de gráficos andando ou sendo desenhadas ao longo do tempo. Aqui a gente vai falar muito mais de animação digital só nos meios digitais, a gente vai falar dos meios tradicionais também, mas a gente vai pensar mais em meios digitais porque todos os tipos de animação populares estão nos meios digitais, o que inclui até stop motion, que é aquela animação que a gente pensa muito que é mais trabalho braçal, também entra na questão do trabalho digital. Então aqui, por exemplo, seria uma linha do tempo de uma animação em que cada ponto é um desenho novo ou uma forma nova, tá? Então, se você pega, por exemplo, aqui essa camada em que você tem vários pontos, significa que tem vários desenhos novos a cada frame, né? E aqui a gente tem os frames. Você tem aqui 1 segundo, 2 segundos, e se você vê onde está o corte, ele tá aqui. Então, a gente tá a 30 frames por segundo aqui. Se eu não me engano, ou a 24, pode ser, o corte pode ser aqui. Mas o ponto é que a gente tem esse tipo de animação, que é desenho a desenho, mas também tem esses pontos com setinhas, né? E esses pontos com setinhas são interpolações, que a gente chama, que é quando você põe uma coisa no ponto A, coloca lá no ponto B, e o computador vai calcular isso. A gente vai ver todos esses tipos, desenho por desenho, interpolação, por aí vai. Mas isso daqui é só uma provocação de como que boa parte do processo de animação é ficar olhando para essa linha do tempo e mudando coisas. Bom, mas então vamos então retomar uma coisa que é a ideia de frames por segundo, ou de quadros por segundo, que é quando a gente divide o segundo em um número uniforme de quadros, e como que isso é usado nas diferentes linguagens, que nesse caso vão conter animação, né? Então a gente tem no padrão de filmes e cinemas, filmes e séries e afins, 24 frames por segundo, isso ainda é o padrão, então você vai ter filmes geralmente tendo essas animações. Em 2D, então, se for animação tradicional em 2D, você vai ter um desenho por segundo, um desenho a cada 1/24 segundos, ou seja, 24 desenhos por segundo, ou pelo menos um número perto disso, né? Que existem várias técnicas de salvar esses quadros que certamente não é uma coisa que é rápida. Em 3D também, apesar de que 3D você pode mudar o frame rate, também é preferível de fazer a 24 frames por segundo nessa mídia. Quando a gente está pensando mais em séries de TV, animes ou coisas assim, há uma preferência de fazer geralmente a 12 frames por segundo. A animação ainda vai estar em 24 frames por segundo, mas você vai repetir os desenhos a cada outro frame. Isso é por uma questão de tempo, mas também mas também virou de certa forma um aspecto estético também. Então a gente associa muito animes a esse tipo de movimento, né? A esse tipo de movimento mais rápido, mais explosivo. E isso é devido ao número menor de quadros. Porém, em jogos, a gente tem 60 frames por segundo como padrão desde 1986 com o Nintendo, o Nintendinho, e isso continua, isso é a preferência de muita gente, pelo menos no mínimo 60 frames, porque você consegue desbloquear isso no computador, e porque você quer ter toda essa você quer que seja responsivo, você quer que tudo funcione de forma boa, assim. E novamente, aí vem mais uma ressalva. Eu preciso seguir esses quadros por segundo, esses frames por segundo, quando eu estou trabalhando com mídias específicas. Por exemplo, se eu quero fazer um filme de animação a 60 frames por segundo, eu posso? Se você quer, você deve, porque a escolha é sua, você que tem esse poder de escolha. Se eu quero fazer um jogo a menos frames por segundo, você também pode. Não tem nenhum problema quanto a isso, desde que isso venha do planejamento. Porque no momento a gente não tem uma forma de cortar caminhos nisso. Ontem eu usei um exemplo dos Vingadores, em que uma inteligência artificial ela tenta desenhar 2 frames, e a animação é muito mais intensiva, ainda mais se a gente tenta transformar 12 frames por segundo a 60 frames por segundo, e aí ela tem que chutar muitos frames ainda. Então a gente tem efeitos como esse, né, que é esse
falta de clareza no desenho em que a inteligência artificial não reconhece o que é um rosto, então ela não vai interpolar o rosto. Ela não sabe o que é um braço, ela não vai interpolar o braço. Então, no momento, a gente tem que planejar esse tipo de coisa, tá? A gente vai ver no YouTube, se você jogar qualquer cena de anime, especialmente, vai falar que tá a 60 frames por segundo. Fica horroroso, gente, porque perde muito dos aspectos que a gente vai discutir aqui. Então, se vocês estiverem fazendo algo nessa linguagem, é sempre importante pensar no planejamento, qual o tipo de movimento que você quer ter, e também no tanto de trabalho que você vai ter com esses tipos de movimento. Agora falando ainda, continuando falando em quadros, tem alguns conceitos interessantes que a gente usa muito na linguagem de 24 frames por segundo, mas também funciona para qualquer outra linguagem, que é usar uns, dois e três na hora de você fazer animações, ou ones, two and threes. É um termo extremamente comum, extremamente usado na linguagem de animação, e ele é muito simples. 24 é um número mágico, porque ele é divisível por 1, 2, 3 e 4, né? Quase divisível por 5. Isso implica que você consegue desenhar de forma uniforme 24 frames por segundo, 12 frames por segundo, 8 frames por segundo. Então, quando a gente pensa em animação em uns, animação em dois, animação em três, é exatamente isso. Quantos frames vão se repetir a cada frame, né? Então, por exemplo, uns é 1 sobre 1, 2 é 1 sobre 2 e por aí vai, né? E fica mais fácil quando o pessoal aqui é da física difusar essas proporções, né? Mas é isso, basicamente. Então, quando a gente está vendo, então, essa animação aqui a 12 frames por segundo, na verdade, ele é uma animação a 24 em 2, né? O choose. Porque você ainda pode, você ainda está dentro dessa mídia, você pode, às vezes, desenhar mais quadros, né? Fazer 24, quando é alguma coisa muito fluida, você acaba fazendo mais frames, você consegue fazer isso, você consegue interpolar. O exemplo disso, que é um exemplo muito usado também, né? E é um filme que a gente... Não, calma. Vamos ver primeiro isso e depois a gente vai ver o exemplo. Para vocês terem uma comparação, tem um vídeo aqui que compara animações on ones, on twos e on threes, 1, 2 e 3, para vocês verem mais ou menos como que é o feeling disso. Isso é muito interessante, porque mostra, tipo, as diferenças no movimento e como que ele se traduz, né? Enquanto, obviamente, a 24 frames por segundo a gente vai ter uma animação mais suave, mais fluida, a gente tem um efeito mais dinâmico, talvez até, quando a gente tem menos frames, quando a gente está usando a 12, por exemplo. Isso se deve porque você tem que escolher mais ainda quais frames você vai priorizar quando você está fazendo a 12, né? O seu senso de escolha tem que ser mais aguçado. E enquanto em 3, né, 8 frames por segundo, a gente já começa a notar ou perceber a transição de imagens e perceber um pouquinho menos o movimento. Geralmente, a gente usa esse tipo de animação, on trees, a gente usa para cenários, quando a gente está pensando em 2D que se mexem menos. Ou a gente usa para voz, quando você, por exemplo, desenha o rosto e na camada da frente você tem os lábios da pessoa, do personagem, falando. Isso geralmente é quando a gente usa isso. Porém, existem animações que animam movimentos em 8 frames por segundo que funciona. Isso é uma coisa também de determinar o que é melhor para o que você está fazendo. Um exemplo disso é o filme Homem-Aranha no Aranhaverso, que é um filme que, em alguns casos, é basicamente a disciplina de universidades de curso de animação. Tem gente estudando esse filme a fundo, por o quanto que esse filme trabalha com animação em diversos aspectos. E aqui a gente vai ver uma cena que não tem muito spoiler para quem nunca assistiu. E aí o que acontece? Acontece que a gente tem dois personagens, o Miles Morales, que é o novo Homem-Aranha, e ele é Homem-Aranha nesse filme há mais ou menos algumas horas, ou um dia no máximo, e esse daqui é o Peter Parker, que já tá na casa dos 40 e poucos anos e já é Homem-Aranha há mais de 20 anos. Então, ele claramente é muito mais experiente que ele. E um jeito de você passar isso no termo de animação, ainda mais num filme que tenta simular efeitos de animação de quadrinhos e funciona bem,
é que enquanto esse Homem-Aranha aqui, o Peter, ele vai se animar a 24 frames por segundo, simultaneamente o Miles, que é o Homem-Aranha menos experiente, vai se animar a 12 frames por segundo. Então você vê que o movimento de um é mais fluido e o movimento de outro é mais travado. Isso funciona super bem pro filme. Vamos dar uma olhada. You're doing it. Double tap to release and whip it out again. Okay. Whip and release. And whip, release. Whip and release. You're a natural. Whip, release. Feel the rhythm? Good, Miles. I gotta say, you're amazing, man. We're a little team. Me as the teacher who could still do it. Bom, eu não vou mostrar mais do que só isso. É um filme, assim, é um dos meus filmes favoritos. Recomendo muito para quem gosta desse tipo de linguagem de animação. Esse filme é uma carta de amor à animação. Então você consegue comparar até quando você olha mais a fundo, você vê, né? Eu acho que esse vídeo, ele tá a 30 frames por segundo por causa de problemas de conversão. Mas se vocês verem o vídeo, o filme original, né? Onde vocês tiverem acesso, vocês conseguem ver isso mais claramente. E se vocês conseguirem pular frame a frame, é interessante. Então eu tô falando de 12, 24, e se a gente animar a 1 frame por segundo, o que acontece? Vou mostrar uma cena de Bob Esponja, e uma coisa interessante quando a gente pensa em contexto, que os cartoons, né, os desenhos animados, quando eles começaram a ser mais populares, a gente tem um problema, que eles são lançados semanalmente, ou às vezes 2 vezes por semana, como foi o caso de Bob Esponja por muito tempo. Então, o que era necessário de fazer? Era de fazer o melhor produto possível, pelo menos essa era a intenção inicial, né? E menos frames possíveis. Então, foi aí que começou a surgir uma ideia que é um ar especial de cartoons clássicos, que ainda eram feitos tradicionalmente. Os cartões modernos, eles misturam técnicas, que a gente vai dar uma olhada. Mas esse cartão clássico, como você ainda tem que desenhar várias vezes por segundo, de como que você corta o maior número de frames e ainda mantém humor. E é aí que surgiu, então, esse aspecto interessante e claramente característico desse tipo de cartão. Vamos ver essa cena e aí depois eu vou mostrar para vocês. Here's your shake, sir. É uma cena clássica e eu vou mostrar para vocês isso. Isso é um frame, certo? Em que você tem esse personagem que tem um milkshake na cabeça e o Lula Molusco na frente dele. E se eu pular um frame, a ação já aconteceu. Então, numa diferença de um frame, aconteceu o fato dele levar um soco, né? E é isso. Boa parte desse humor explosivo que vem de Bob Esponja e outros cartoons como o Laboratório de Dexter, quem mais fazia bastante disso? Os cartoons da Disney da época, né? DuckTales e por aí vai, é de que você consegue representar a ação em menos frames e ainda funciona. Então, isso daqui é basicamente uma animação a um frame só, que funciona super bem. Outra coisa importante é o quanto de frames que eles seguram, né? Aqui você vê que eles só redesenharam um pouquinho do braço, eles seguram muitos frames parados também, né? Isso surge esse efeito característico que a gente conhece dos cartoons clássicos, né? Os cartoons modernos, eles têm esse visual um pouquinho diferente devido a técnicas novas, né? Bom, vou voltar para a tela cheia aqui. E aí outro conceito interessante, esse já é conceitos gerais da animação, só estou abreviando aqui para quem estivesse na dúvida, que é o conceito de onion skinning, ou camadas de cebola, ou como o Vini tinha falado na semana passada, efeito Shrek, que é quando você vai pegar, e quando você estiver animando, idealmente você precisa saber o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, né? Então esse é um conceito geral, é um conceito muito importante em que você consegue ver numa cor o movimento posterior e em outra cor o movimento anterior. Isso vai ajudar bastante para algumas ideias que a gente vê quando a gente estiver lidando com animações, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E graças a isso a gente consegue, então, construir um workflow de animação. Eu vou diferenciar um pouco aqui o 2D do 3D, depois eu vou diferenciar mais, mas a gente tem o que a gente chama de keyframes, ou frames chaves, ou quadros chaves. Geralmente as pessoas usam keyframes até em português, tá? E eles são
os quadros que vão definir o movimento principal de algo ou alguém. Então, você tem aqui um personagem que ele pega um negócio no chão e rabisca na lousa. E depois disso, você faz os breakdowns ou keyframes secundários, que a gente chama, e que são o que vai definir o movimento dele, né? Que aqui agora, então, ele vai andar, vai mostrar ele agachando, ele levantando e entrando em posição. E depois disso, tem os in-betweens, né? Que é os frames entre, que são todos os frames para completar essa animação, dependendo do quanto que você quer que esteja fluida esses certos movimentos. Às vezes você não quer esse aspecto. São coisas também criativas, que nem a gente viu no caso do Homem-Aranha, né? Que é em 3D. E o que é interessante em 3D? Em 3D, geralmente, ou em 2D gráfico, que a gente vai ver também, a gente geralmente não tem in-betweens. A gente não cria esses in-betweens, porque o computador faz isso pra gente. Então, mesmo se a gente não quiser, o computador, ele naturalmente vai fazer a animação no número de frames da montagem dessa animação. Isso significa o quê? Isso significa que o computador, ele vai lá, você coloca uma coisa no A e no B, ele vai, nesse tempo, preencher todos os frames com esse movimento. E isso é uma coisa que às vezes acontece aqui. Então, quando a gente vê muitas animações 3D, geralmente os secundários são o suficiente para o movimento se completar, com alguns ajustes menores desses frames aqui. Mas se você estiver fazendo 2D tradicional, dependendo do tanto de frames que você quer, você faz esses in-betweens. Geralmente, são esses in-betweens aqui, se você está a 12 frames por segundo, você vai sempre ter, e você quer transformar a 60, por exemplo, né? Você então vai ter 5 vezes mais frames. Então, e aí que vem o problema da inteligência artificial, por exemplo, de que ela vai ter ela vai tentar desenhar 5 frames entre uma animação e outra. E às vezes, como em 12 a gente tem muitas animações estáticas para salvar frames, né, como a gente viu muito das animações estáticas, ela vai fazer uma gelatina nesses frames, né? O que é uma coisa que o computador naturalmente não faz se não for inteligência artificial. Se você colocar uma coisa parada num frame, 10 frames depois, ela continua no mesmo lugar, o computador não vai fazer nada. Isso são diferenças técnicas, né? E aí também tem a questão de spacing timing, isso daqui é uma coisa que a gente vai ver mais a fundo no slide mais para frente, a gente vai ver isso mais a fundo também. Mas isso é muito importante, que é basicamente física isso, né? Delta S sobre delta T, ou delta X sobre delta T, ou del X por del T. Como que a gente cria velocidade no movimento? É basicamente a distância em que um objeto ou algo vai andar entre cada frame ou entre cada intervalo de frames. Então é a questão de spacing, né? Ou de espacialização de cada quadro. Em que você sabe que aquele está bem mais perto, essa bola está bem mais perto uma da outra, então aquela está mais devagar, assumindo que cada um desses desenhos são no mesmo intervalo de tempo. Então ela acelera aqui e as distâncias ficam maiores. E timing são os momentos de mudança de movimento, que geralmente a gente chama, que é onde vai acontecer as transições de movimento. Nesse caso, é um exemplo muito simples de que timing é a bola batendo no chão, fazendo esse barulho aqui, tá escrito boink aqui. Mas isso acaba se complicando muito mais dependendo do que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu mexi minha mão algumas vezes e já teve vários timings, porque ela foi fazendo vários movimentos separados. Tá? E aí a gente também tem a questão do easing. O que é a questão do easing ou a questão da curva de tempo, que a gente também vai ver mais a fundo, especialmente em 3D e em 2D gráfico, que é como que um objeto se mexe, ou seja, o timing dele digitalmente falando. Então essa aqui é a curva dele de velocidade de posição ao longo do tempo. Então se você vê aqui, ele está fazendo um movimento uniforme para ir e para voltar, que é como a bola está fazendo. Aqui, ele vai mais rápido para frente e volta mais devagar, né? Então, você está vendo isso. Aí você tem essas curvas, né? E são curvas de aceleração. Então, se você vê aqui, ele acelera e depois desacelera na ida e na volta. Aqui, ele começa devagar e depois acelera. Aqui, ele acelera e desacelera, mas a transição entre ida e volta é mais... não é brusca, né? Então, ele meio que volta como se fosse alguma coisa jogada no ar. E por aí vai. Eu acho que já deu para entender mais ou menos esses movimentos. Vocês verem os gráficos representando, então, a posição pelo tempo. Isso é o que a gente chama de easing. E isso é um conceito-chave também. E eu vou simplificar ele.
e simplificando a gente consegue destrinchar mais esses parâmetros. E agora eu vou apresentar para vocês uma coisa que muitos animadores chamam de a Bíblia da animação. Eu não chegaria nesse termo, porque tem muitas dessas ideias, elas já eram conhecidas antes disso, e elas só foram meio que resumidas, né? O que acontece? 2 animadores, o Frank Thomas e o Ollie Johnston, eles eram 2 animadores-chefe da Disney, que trabalharam em diversos filmes clássicos da Disney, como Pinóquio, a Cinderela, eles trabalharam com Aristogatos, trabalharam com Branca de Neve, se não me engano, A Bela Adormecida e por aí vai. Várias das animações da Disney, como Fantasia também, eles vieram com esse livro nos anos 60, se eu não me engano, 60 ou 70, que é A Ilusão da Vida, a animação da Disney. É um livro que hoje em dia é muito caro, e eles trouxeram algumas ideias muito legais de como que trabalha com animação e que eles chamaram de os 12 princípios da animação, tá bom? E esses 12 princípios da animação, eles são o que muitas escolas de animação estudam, né? Eu só não vou dizer que eles são os 12 princípios absolutos da animação, porque esses 12 princípios eles são muito famosos no Ocidente, enquanto no Oriente essas técnicas estavam sendo desenvolvidas pelos artistas de lá, tá? Então você tem, por exemplo, os trabalhos de animação das obras do Osamu Tezuka, e você tem os trabalhos do Hayao Miyazaki, que já estavam lidando com esses conceitos sem referenciar esse livro. Então, meio que as ideias de animação, elas foram resumidas nesse livro, nesses termos, e eu vou citar elas para vocês, mas não se preocupem em tratar isso como o gospel da animação, apenas entendam esses princípios como uma ferramenta, tá? E tem esses GIFs que ajudam bastante na hora de você representar isso, né? E então vamos falar um pouquinho deles. O primeiro se chama Squat and Stretch, tá? Squat and Stretch significa basicamente esticar e apertar. E que é a ideia de que quando você vai representar um movimento de alguma coisa e você quer deixar esse movimento mais dinâmico, ou dar uma percepção de movimento mesmo, de, por exemplo, desfoque de movimento, por aí vai, você pode esticar ou apertar esses objetos, né? Como vocês estão vendo aqui. Desde que o volume seja constante, isso funciona muito bem para vários tipos de animação. E aí tem o princípio da antecipação, anticipation, que é de você usar um movimento menor para seguir com um movimento maior. Então, preparar a gente para esse movimento maior. Nesse caso aqui, você está vendo que o quadrado ele vai para um lado, depois ele vai para o outro, para antecipar ele balançando assim. Esse conceito eu acho interessante, que ele se chama staging, e dá para confundir ele com composição, que é basicamente como que você apresenta o desenho ou a animação que você está fazendo. O que eu vou usar para diferenciar isso de composição essencialmente é de você tentar fazer a animação ficar o mais nítido e mais potente possível, e você usar o staging como esse aspecto, ou seja, você posicionar a animação de forma que ela funcione muito bem. Stray Ahead e Pose to Pose são 2 métodos, né? O Stray Ahead seria algo como frame a frame, Pose to Pose é as poses principais. Significa o quê? Se você for animar em Stray Ahead, em qualquer método, né? Você anima o primeiro frame, depois você anima o segundo, depois o terceiro e por aí vai. Pose to Pose é quando você anima os movimentos-chave, né? Os extremos de movimento, os movimentos principais, e depois você vai animando no meio. Geralmente, o Pose to Pose é mais usado para coisas, personagens, objetos e aí vai. E o Stray Ahead é usado para partículas, para fogo, para água, esse tipo de coisa assim. Mas isso é uma questão de preferência também. Cada um tem suas vantagens, né? O Pose to Pose, a vantagem principal dele é que você mantém a animação mais consistente, mas o Stray Ahead você consegue fazer algo mais fluido, algo mais suave, tá? E aí a gente tem uma que é básica, chama Follow Through e Overlapping Action. Em português seria algo como movimento posterior ou ação posterior, que é quando você tem um movimento e ele causa um movimento extra, como por exemplo o arrasto aqui desse objeto ou ele balançando. Isso é a ideia de follow through e overlap, tá? E aí a gente tem, eu acho que tá errado, esse daqui é o sexto.
slow in, slow out, ou você acelerar e desacelerar, que é essa ideia de você mexer, né, um objeto em um tanto de distância e um tanto de frames para representar a velocidade. Então, nesse caso aqui, você está vendo que ele acelera e desacelera, e como que ele acelera e desacelera, ele anda menos no mesmo tanto de tempo e que ele anda mais aqui no meio, ou seja, ΔX sobre ΔT, basicamente, novamente, aqui para representar a aceleração. Tá? Isso daqui a gente consegue representar em curvas quando a gente estiver lidando com coisas que usem curvas, tá? E aí a gente tem o arco aqui, né? E o arco é uma ideia bem interessante. Isso é usado muito em todo tipo de simulação, inclusive, de que movimentos naturais, eles geralmente seguem arcos, eles seguem movimentos circulares. A gente, principalmente humanos, não somos muito bons em fazermos movimentos retos e diretos. Talvez se dê porque do jeito que nós mexemos o nosso corpo seja rotacionando os ossos, né? Mas isso é comum em diversos pontos da natureza, com algumas exceções, como, sei lá, você tirar uma flecha, por exemplo, que ainda segue um arco na trajetória, né? Então, a ideia de que você preferir fazer movimentos curvos, isso traz mais impacto e mais uma legibilidade melhor. Interessante isso, porque isso daqui parece muito funcionar só para você animar personagens e coisas. Isso também funciona para logos e tipo gráficos em geral. Isso é uma coisa que usam mesmo nessas artes, de fazer essas coisas mais rotacionais. É preferível, né? Ação secundária é um movimento que complementa o movimento inicial, desde que ele não roube a cena do movimento inicial. A gente está vendo que esse cubo aqui está se mexendo, isso está causando esse cubo menor se mexer. Isso a gente pode chamar de ação secundária, que é uma ação que complementa o que esse cubo está fazendo. Essa ação é importante para você representar, por exemplo, profundidade, ou você representar a rotação que está acontecendo, e por aí vai. Então isso é interessante também de estar... Timing é o que eu tinha comentado, que são os pontos chaves que você considera os pontos centrais na hora de você fazer uma animação. Então, os pontos em que você vai ter uma alteração de movimento, talvez, ou uma alteração de flow. O jeito interessante que a gente tem hoje em dia, que a gente não tinha na época da animação tradicional física que a gente tem na digital, é que a gente pode fazer os desenhos e ir mexendo na posição onde esses desenhos vão trocar até a gente estar satisfeito com o timing. Isso é talvez a maior revolução do desenho digital que a gente tem, da animação digital que a gente tem, tá? Qual que é o próximo? Exaggeration é esse 10 aqui, né? Então, ele é basicamente você exagerar os movimentos para eles ficarem mais fáceis de serem legíveis. E isso numa animação normal a gente consegue ver, né, de braço esticar, sei lá, por exemplo, aqui você está vendo ele morder, né? Então você vai ver, sei lá, o jacaré em Peter Pan tentando atacar o Capitão Gancho, a boca dele fica 3 vezes maior do que é normalmente. Alguém esticar o corpo na hora de correr, esse tipo de coisa assim, entra nesse princípio do exagero. Isso é também engraçado, que é os menos intuitivos. Isso é também extremamente importante em animação gráfica, animação de logos. Você fazer algo esticar e depois desesticar, você fazer algo acelerar e balançar, esse tipo de coisa, traz um tipo de charme para o que você está propondo que funciona super bem. E tem alguns exemplos interessantes disso quando a gente está trabalhando, especialmente com animação gráfica e animação tradicional 2D. Solid Drawing, ou desenho sólido, é como você vai lidar com a questão de perspectiva, a sensação de volume, a sensação de presença do que você está fazendo, né? Isso daqui é uma coisa interessante, porque as pessoas assumem que com 3D a gente não precisa se preocupar com volume, balanço, profundidade, porque você já está num ambiente tridimensional. Não, tá? Isso é uma coisa para você estar sempre pensando em como que você está representando esses aspectos de animação e como que isso está funcionando em termos de peso ou não. Esse talvez seja o maior pecado que a inteligência artificial comete. De todos esses princípios, ela descumpre vários, mas esse provavelmente seja o mais, porque ela não considera volume, não considera profundidade, não considera o peso das animações, e isso que faz, às vezes, parecer que a gente está vendo uma gelatina se mexendo em algumas animações, né?
E o último, que eu acho interessante, que isso é um princípio da animação, porque esse é um princípio que eles provavelmente pegaram do design, que é apelo, ou quão chamativo, ou quão carismático algo que você está representando é. Isso tem a ver desde o design dos personagens, ou design e cores do que você está representando, mas também isso tem a ver com outros princípios, como, por exemplo, como algo se mexe, né? Num personagem, a gente diz que o personagem é definido por como ele anda, né? O walk cycle dele, o ciclo de andar. E isso é, honestamente, verdade, quando você começa a assistir filmes e prestar atenção em como os personagens andam, porque representa muito sobre. Isso tudo tá tudo dentro desse aspecto aqui de apelo, tá bom? Bom, e agora, ainda antes de falar dos tipos de animação, eu quero fazer uma provocação aqui para vocês, tá bom? Porque todo lugar que você for pesquisar sobre como começar a animar e tudo mais, eles vão trabalhar essa comparação entre o 2D e o 3D. Enquanto alguns lugares eles são mais literais, o que não tem problema, outros lugares eles discutem uns aspectos interessantes, como a utilidade, ou como o melhor para você, né? Eu vou trazer umas provocações diferentes na hora de trabalhar com 2D e 3D. Então vamos primeiro comparar a ideia do 2D e do 3D na animação ou em geral por diversas óticas, tá bom? Vamos primeiro tentar ver do jeito mais literal possível, porque eu sou físico, então eu quero ver desse jeito. O que é 2D e o que é 3D, né? 2D são 2 dimensões, 2 eixos, e 3D são 3 dimensões e 3 eixos, certo? E o que o terceiro eixo traz, né? Que a gente diz que é altura e largura, e aqui a gente diz que é altura, largura e profundidade. Que é um aspecto interessante, porque 2D tem profundidade, né? A gente representa a profundidade, a gente representa a perspectiva no desenho 2D. Inclusive, muitas das ideias de composição de profundidade vieram da animação 2D. Inclusive, os precursores de diversos lugares, o Walt Disney, ele desenvolveu uma máquina, que o Victor tinha citado ontem até, quando ele foi fazer Bambi, que criava um efeito 3D que basicamente se assemelhava com como animações 3D são feitas hoje em dia, a questão da paralaxe e tudo mais. Então fica meio estranho, né? Ainda mais se a gente pensar que a gente assiste essas coisas numa tela 2D, né? Então, a gente está vendo num lugar que tem esses 2 eixos. E aí a gente tem, por exemplo, mas e o 3D, né? Tipo o óculos 3D, que as coisas saem da tela. O que é interessante, porque se a gente assiste, por exemplo, um filme de animação em 3D com o óculos 3D, a gente está assistindo o 3D do 3D, ou a gente está assistindo algo que vem de uma prática 3D, só que só está ficando 3D porque essas coisas estão saindo da tela, ou seja, acrescentando essa profundidade real, né? Ou talvez o 3D seja, e talvez isso que seja o argumento final, a gente estar no lugar, né? Como, por exemplo, os óculos de realidade virtual. Mas geralmente a gente não usa esses óculos para assistir animações, pelo menos não no momento. Vamos ver no futuro. E a gente não consegue andar também, né? A gente está parado. Se não são jogos, mas em jogos a gente também anda na TV. Enfim, se a gente tenta definir por esses aspectos técnicos superficiais, eu posso cair em diversas confusões, em diversas discussões que, honestamente, provavelmente não chegam em lugar nenhum. Então, vamos sair da superfície e vamos ver, por exemplo, o aspecto prático. Isso daqui é uma máquina de vendas em 3D, numa cena em 3D que eu fiz. Isso daqui é um desenho que eu fiz de uma máquina de vendas também. E uma coisa interessante o tempo que eu demorei para fazer essa máquina, ainda mais porque ela é basicamente só um quadrado tridimensional, um fundo que eu joguei uns pincéis em cima, cores simples, um sombreamento simples, né? Eu fiz ela em mais ou menos uns 7 a 8 minutos. Essa cena aqui, junto com a máquina aqui, essa máquina eu resolvi esforçar um pouquinho mais do que as máquinas de gambiarra na hora de fazer. Eu demorei mais ou menos uns 25 a 30 minutos para fazer ela, considerando que ela é basicamente um retângulo com detalhes, né? E aí o cenário também. Então o tempo para eu fazer isso foi significativamente menor do que esse. Porém, e aí tem o porém, como eu já tenho isso, eu posso fazer o quê? Eu posso mudar a câmera, eu posso mudar a iluminação, eu posso clonar ela e colocar ela em ângulos diferentes, coisa que a gente não consegue fazer com desenho 2D. Mas, por exemplo, quando a gente vai animar personagens,
enquanto demora um pouquinho para você fazer um personagem em 2D, 3D demora exponencialmente mais, porque você tem que não só fazer um personagem em 3D, como você também tem que criar o esqueleto para você animar ele, criar as funções do rosto, texturizar, enquanto você já fez vários frames de um personagem em 2D. Porém, se você tiver esse personagem em 3D, você pode animar ele e fazer vários frames muito rápido, né? E aí, por exemplo, um exemplo que eu acho interessante é o Bob Ross. Para quem não conhece o Bob Ross, é um pintor extremamente famoso na TV. Ele tinha um programa que passou por 20 e poucos anos, em que toda tarde ele, de jeito super tranquilo, durante 20 a 30 minutos, pintava um quadro com você, né? E a ideia era que você pintasse junto os quadros. Eu não sei quantas pessoas faziam isso. Certamente tinha gente que fazia, tá? E o Bob Ross, ele era muito rápido em fazer esse estilo dele, né? Essas paisagens dele. E tem um desafio que vem surgindo há um tempo, né? É de recriar os quadros do Bob Ross em 3D, o quão rápido você consegue fazer em comparação a ele. E tem esse cara, o Sid Geek, que é um cara que faz muitos tutoriais de Blender e por aí vai. Ele resolveu recriar um mundo do Bob Ross em 3D. E ele demorou, de acordo com ele, 2 semanas para fazer. E aí eu vou dizer o aspecto interessante é que... Vamos dar uma olhada. O que eu acho muito legal é o aspecto de homenagem que esse vídeo tem, porque Bob Ross é uma figura extremamente relevante para muita gente, né? E o quão ele me ajudou a dormir várias vezes quando eu estava com dificuldade de dormir, porque ele fala de um jeito tão tranquilo, é muito agradável. Mas se você vier comparar um quadro de 25 minutos, que provavelmente é muito, 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 muito relevante para muita gente, e ele fez isso tentando honrar todos os aspectos, porém aí ele consegue mexer as câmeras, né? Ele consegue se colocar nesse mundo, ele consegue animar água. Ainda não entrando no aspecto estético, porque provavelmente eu honestamente prefiro essa máquina do que essa, do jeito que eu posicionei essa máquina. Eu deixei meio escuro também a iluminação, né? E aqui eu certamente gosto dos dois por motivos diferentes, mas eu vou sempre honrar a ideia original do Bob Ross. A gente vê que no fim do dia a gente acaba anulando, né, os tempos, né? Isso vai muito da habilidade da pessoa, do quais são os objetivos de cada uma das obras, tá? Isso é interessante porque aí muita gente fala, não, mas é que 2D é mais difícil porque você tem que aprender a desenhar. Pô, 3D você tem que aprender a desenhar, só que em 3D. Né? Basicamente, skill sets diferentes com ideias diferentes. Então, a visão prática também é uma visão interessante, porque ela muda de efetividade para quem você esteja falando. 3D é muito mais fácil para mim. Eu não sou um dos melhores desenhistas, então isso funciona para mim, mas para outras pessoas funciona diferente. E você vai ver em sites que brigam sobre que 2D é mais rápido e outros que brigam que 3D é mais rápido. Uma resposta muito difícil de responder. Então vamos para outro aspecto. Vamos tentar entender funcionalmente o que cada um está cumprindo, tá bom? E eu vou usar o exemplo mais chagas possível, para quem não me conhece. Eu vou falar de jogo de luta. Porque eu jogo muito jogo de luta. Esse jogo aqui é Street Fighter 3, provavelmente o jogo que eu mais joguei na minha vida, tá? E uma coisa interessante desse jogo de luta é que ele é um jogo de luta que a gente chama de jogo de luta 2D. E bom, vocês estão vendo aqui, né? Os personagens são desenhados, tudo é desenhado, os gráficos, tudo, né? E os personagens, eles vão para frente, para cima, para trás, para baixo, ou seja, 2 dimensões.
E aí, aconteceu uma coisa que, lá para 2002, 2013, que os jogos de lutas pararam de ficar populares. Começou a surgir os jogos de tempo de estratégia em tempo real, e os jogos de tiro começaram a fazer mais sucesso. Mas em 2008, Street Fighter voltou com o Street Fighter 4, tá? E ele voltou com uma coisa diferente, eu acho que vocês já notaram. Esses personagens, eles estão em 3D, eles são modelos 3D, animados com os métodos 3D. O cenário é 3D, tem câmeras se mexendo e por aí vai. E esse jogo, então, é feito 100% 3D. E ele continua sendo um jogo de luta 2D. Porque funcionalmente, você só vai para frente, para trás, para baixo e para cima. Enquanto, por exemplo, um jogo como Tekken é um jogo de luta 3D, porque você vai para frente, para trás, para baixo, para cima, mas também vai para os lados. Você dá side steps, que a gente chama. Isso é interessante, isso é uma coisa que veio dos jogos, porque os jogos, lá no Nintendo 64, em 95, 96, PlayStation 1, Sega Saturno, falaram, não, 3D é o futuro, tudo vai ser 3D. A Nintendo que diga, tudo da Nintendo foi 3D, virou 3D. E aí, lá para 2005, 2006, eles voltaram no Nintendo DS com o Mario 2D de novo, só que os modelos eles eram 3D, né? Então esse daqui é o último jogo do Mario em 2D, que é o New Super Mario Bros. Deluxe para o Nintendo Switch. E esse daqui é o último jogo do Mario da franquia principal, que eles chamam, né? Que é Super Mario Odyssey. E esse jogo é feito em 3D, inteiramente em 3D, até o cenário, por mais que não pareça. Ou seja, modelos 3D, animação 3D, workflow de animação 3D, e ele é um jogo 2D. Tem gente que chama de 2.5D, mas eu acho que é uma linha meio cinza aqui. Tem gente que às vezes gosta de falar que jogos 2.5D são jogos que você anda para baixo só quando o jogo quer, ou jogos isométricos, pode ser 2.5D. É muito difícil de decidir, mas essa é uma boa aproximação, né? E uma coisa interessante é que se a gente pegar, por exemplo, o Doom, lá em 1994, né, o primeiro grande jogo de tiro em primeira pessoa. Não foi o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa, mas foi provavelmente o mais importante, né? Doom é inteiramente feito com técnicas 2D e as técnicas de movimentação e de paralaxe desse motor gráfico são gambiarras 2D também. Ele está enganando a gente como se o jogo fosse 3D natural, mas ele usa várias técnicas. Tanto que você não consegue ir para cima e para baixo, né? Os personagens, eles são 2D, eles são animações indo para você. Você é uma animação. Tudo aqui não foi modelado, tá? Tudo isso é basicamente um origami bem elaborado. Enquanto, por exemplo, o Doom em 2016, mesmo jogo, né? É um revival do jogo, é inteiramente em 3D, e os dois jogos são considerados 3D. E aí a gente vindo para esse mundo, então, em que o 2D e o 3D são aspectos tão importantes para muita gente, né? E são estilos diferentes de trabalho, funcionalmente é mais importante do que os aspectos de criação técnicos. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo de como que a gente usa isso de uma forma criativa. Tem esse jogo, e esse jogo ele revolucionou a indústria dos jogos de anime, vamos dizer assim. Ele se chama Guilty Gear, tá? E ele é um jogo que os criadores, eles queriam fazer esse jogo, quando ele lançou lá em 2012, parecesse o mais tradicional possível em termos de 2D. Porém, esse jogo não é 2D, isso são modelos 3D. O que eles fizeram? Eles usaram iluminações específicas, eles usaram esqueletos extremamente complexos para você animar como se você estivesse fazendo 2D. Eles usaram 12 frames por segundo em várias das animações, mesmo que eles não precisassem. Ou seja, eles tentaram matar tudo que fosse 3D desse jogo. E isso dá muito trabalho. Eu não consigo nem expressar o quão trabalhoso é para você fazer isso. Porque você não só pega o workflow de fazer algo em 3D, que já é demorado, né? E você ainda trabalha extra para matar tudo que pareça 3D. E por que eles fizeram isso, né? Porque eu entendo querer fazer isso para manter a estética tradicional, mas eles sempre fizeram jogos com desenhos, né? Por que eles mudaram para modelos 3D? Porque ao mesmo tempo em que eles podem fazer esse tipo de animação, eles podem também fazer isso nos especiais. O que eu honestamente acho muito legal. Ou seja, eles escolheram de trabalhar com um workflow mais difícil,
que é você fazer um 3D parecer 2D, um traço 3D parecer 2D, especialmente para trabalhar com esse tipo de espetáculo visual, né? E eles demoraram 7 anos para fazer esse jogo, porque eles não tinham as técnicas iniciais para fazer. E aí a gente pensa, não, criativamente, então, não é nem sobre o visual que a gente está pensando. Não é nem sobre as técnicas que a gente está pensando. A gente está pensando sobre, honestamente, qual aspecto da criatividade você quer despertar. A gente tem coisas que são em 3D que parecem em 2D, como, por exemplo, vários animes recentemente estão entrando no mundo do 3D, e alguns estão fazendo de um jeito questionável, mas alguns estão fazendo de um jeito bem convincente, como, por exemplo, High Score Girl, ou até mesmo o dos Titã lá, o Shingeki no Kyojin, também teve algumas partes em 3D que pareciam 2D, algumas não pareciam, às vezes não era a intenção, né? Enquanto você tem gente fazendo coisa em 2D, como Klaus, essa animação aqui mais recente, e essa animação, ela é em 2D, mas eu não sabia quando eu assisti. Eu achei, nossa, eles fizeram um jeito muito bonito de fazer esse 3D ficar mais estilo de tinta, né? Mas não, ele é em 2D. E eles tentaram fazer em 3D. E aí depois eu descobri que eles animaram em 3D e depois fizeram em cima, um esforço muito grande também. Demorou muito tempo para fazer. E aí a gente então vai entrar em outro aspecto, que são as mídias que misturam isso, tá? Você tem, por exemplo, o Gumball, que eu acho que é um exemplo bem interessante, porque eles não escondem, né? As duas, elas conversam entre si de um jeito muito rápido, né? Você tem aqui os personagens que são 2D, 2D vetorial, né? Que é um estilo gráfico, mas os cenários são em 3D, porque a gente tem eletrodomésticos conversando, os planetas fazendo um musical e várias coisas assim. E esses são objetos em 3D. Só que os olhos são em 2D, né? Então eles estão misturando. A gente tem aqui o filme mais recente do Evangelion, Evangelion 3.0,1.0, Thrice no Upon a Time. E uma coisa interessante é que ele foi feito no Blender, então eu fico muito feliz de saber que esse filme foi feito no Blender. E os personagens, eles são em 2D, tirando quando eles não são, às vezes eles são em 3D. Os cenários são em 3D, e eles às vezes pintam em cima para passar mais essa estética, mas os robôs são 100% 3D e eles não escondem isso, são lutas de robôs em 3D. E mais recentemente, isso é coisa de dias atrás, eu vi e adorei visualmente, é essa série nova do League of Legends, né? Que é Arcane. Eu atualizei esse slide para colocar isso porque eu vi e eu falei, nossa, sim, porque além deles terem um 3D que parece tinta, em alguns momentos eu estava assistindo e eu olhei e falei, não, isso não é 3D. Eles pintaram em cima de algumas coisas também. E os elementos, gosto dessa animação por causa do fogo, né? E desse elemento verde aqui, eles são em 2D. Então você tá vendo essa mistura, né? E agora vamos... E falando nisso, isso é um disclaimer. Eu nunca joguei uma partida de LoL na minha vida. E eu tô muito instigado a querer jogar por causa dessa animação, mas eu não tenho muito tempo para isso. Então, vamos prosseguir. Agora vamos para o exemplo inevitável quando a gente fala de mistura de mídias. A gente vai voltar para isso. É inevitável de citar esse filme por diversos aspectos. Ou citar o outro filme desse estúdio, né? Que foi o Mitchells versus as máquinas, né? Os Mitchells contra as máquinas, ou Mitchell versus The Machine, que usam as mesmas técnicas. Esse filme aqui, ele não é um filme em 3D. Mas ele também não é um filme 2D. Ele é um filme de todos os aspectos de animação total, assim. Você começa assistindo esse filme, você nota uns elementos em 2D, os quadrinhos e as partículas, e a própria animação em 12 frames por segundo às vezes, né? Mas você fala, não, são modelos 3D, o Miles é um modelo 3D, tudo isso é 3D. Até aparecer esses dois personagens. Gente, eu passei, e eu não tô zoando, eu passei anos tentando entender como que isso foi possível. E muita gente também passou. Porque esse personagem aqui, esse porco, o Porco-Aranha, ele é possivelmente o personagem mais complexo que eu já vi ser animado numa animação na minha vida. Por quê? Tinha momentos em que eu falava, não, ele é 2D. E há momentos falando, ele é 2D gráfico para simular os cartoons modernos. E às vezes, não, ele é 3D. E aí eu descobri que ele é os três
constantemente trocando. O que eles fizeram? Eles animaram esse personagem em 2D e em 3D, e depois eles foram só escolhendo qual ficou melhor frame a frame, basicamente. Aqui tem a Penny Parker, que em alguma extensão menor, ela é um modelo 3D, em que eles desenham elementos como os olhos e efeitos do cabelo em 2D, para fazer ela parecer um personagem de anime nesse mundo. E o robô, ele é 3D, mas às vezes eles também usam elementos 2D. Na verdade, eles usam elementos 2D em todos os personagens, mas esses dois aqui são os maiores. E esse personagem aqui ele foi revolucionário. Ele trouxe ideias que a gente já sabia que funcionava, mas a gente nunca viu isso num longa, né? Então isso é bem interessante. E aí agora eu vou citar um exemplo perto de casa, tá? E seguinte, tem uma aluna aqui, a Raíssa, que está trabalhando comigo e com o professor Caetano, na construção de uma animação sobre etnoastronomia indígena. E a ideia dessa animação é que a gente passou muito tempo discutindo se ela é em 2D, se ela é em 3D. E a gente chegou na conclusão de que vamos misturar os dois também. Então, enquanto os cenários e elementos vão ser em 3D, os personagens, designs da Raíssa, vão ser em 2D. E aí, então, a gente começou a explorar extensivamente diversas formas de representar o 2D e o 3D juntos, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo são coisas feitas no Blender, tá? Em 3D. Todas, na verdade, é literalmente a mesma bola várias vezes, eu fiquei trocando os materiais. E várias técnicas usadas com várias das funcionalidades que a gente tem à nossa disposição para trazer esse efeito de 2D, mas às vezes também trazer algumas ideias do 3D quando fosse necessário, tá? Então, é uma animação que a gente vai entrar em produção agora, basicamente, né? E vai ter todos esses elementos em que eu, descaradamente, sem vergonha na cara, falo que eu peguei muito desse filme aqui e peguei muito também de outro filme que eu vou citar logo menos. Beleza. Agora vamos fazer o que todo mundo faz no começo, mas eu escolhi não fazer no começo porque muito do que eu trabalhei com vocês, muito que eu mostrei para vocês, essas coisas elas se aplicam a tudo. Então agora a gente vai diferenciar algumas coisas, tá bom? Vamos começar com o 2D tradicional. Por que a gente chama de 2D tradicional? Porque o 2D tradicional é basicamente a técnica de você desenhar os frames e você fazer desenhos novos, tá? A gente tem técnicas 2D que não são mais assim. Então vamos dar uma olhada em que isso diferencia e quais são as vantagens, né? Bom, novamente, a gente desenha frame a frame, quadro a quadro, às vezes 12, às vezes 24. Se você tiver tempo, 60, 120, o quanto vocês quiserem, tá? E uma coisa interessante disso é que antigamente a gente usava muitas técnicas que foram inspirações para as técnicas digitais modernas, como por exemplo as células, elas são as formas que eles tinham na época de representar camadas, né? Então às vezes você tinha, por exemplo, desenhos, aqui tem o Pernalonga com um ótimo exemplo. O Pernalonga tinha uma célula diferente para cada parte do corpo, porque aí se eles precisavam repetir as células para salvar desenho e só desenhar o braço, era muito bom. Então você tinha aqui por exemplo, você tem bocas na primeira célula, e aí duas hold cells, que a gente chama, que são células que vão se manter, você troca elas quando o personagem se mexer, o background, para você não ter que fazer backgrounds novos, tá? Então, essa animação 2D, ela vem disso. E aí a gente tem a animação 2D vetorial, tá? O que é animação 2D vetorial? É em que você tem personagens que são desenhados em 2D, tá? E aí você faz eles de uma forma em que você consegue animar as partes do corpo dele sem você precisar redesenhar. Então você basicamente coloca um esqueleto nessas partes do corpo e você reanima elas. Isso é o método utilizado por basicamente todo cartoon moderno. Tem cartoons modernos que ainda vão desenhar normalmente, isso é uma técnica que vai migrando. Mas, por exemplo, aqui é um exemplo, todos os quadros dessa animação, sem exceção, são vetoriais. Então, tudo aqui foi feito de forma muito mais rápida, porque você tem acesso a essas dinâmicas. Então, as expressões faciais, o movimento do corpo, o movimento do braço, tudo isso
é feito de forma que a gente chama de procedural, porque você consegue voltar atrás e consertar algumas coisas. Dentro da animação 2 vetorial, a gente tem a animação gráfica, né? O que a animação gráfica é? É a mesma coisa, só que usando não personagens e não necessariamente esqueletos, mas você anima desenhos, né? E esses desenhos você, ao longo do tempo, você muda as posições, os tamanhos, as rotações para fazer essa animação. Esse daqui, por exemplo, é a introdução do curta da Dindara, né? Que é o de Mulheres na Ciência, que é uma sacada bem interessante dela de Women in Silence e depois fica Women in Science. E essa animação aqui, ela fez todos os aspectos gráficos, depois a gente só rapidamente, bem rápido mesmo, animamos esse processo. Então, isso entra dentro da animação 2D, pode ser feita de vários métodos possíveis, e esse daqui foi feito do método mais simples, que foi mexer a posição dos objetos ao longo do tempo, ou rotacionar. Como você vê aqui, você tem essa polia que roda. E a animação 3D, que vocês também estão familiares, porque basicamente ela dominou a indústria cinematográfica. É bem difícil de você ver animações de estúdios grandes em 2D, tá? E essa animação, então, ela é onde você tem personagens, objetos em 3D, em que você anima ao longo do tempo. E também, e essa a gente não vai falar mais a fundo por alguns motivos, mas vale a pena falar, a gente tem o stop motion, que ainda está sendo usado em alguns lugares, como, por exemplo, os criadores de Wallace e Gromit, que é uma série que eu gostava muito e um filme que eu gostei muito também, os filmes, né, eles têm alguns, que criaram do Shaun Carneiro, por exemplo, que também é desse mesmo estúdio. Essas animações, elas são muito interessantes porque elas têm esse charme único que a gente consegue reproduzir em 3D, mas não do mesmo jeito, mas tem muitos estúdios que estão fazendo animações que parecem que são stop motion, mas não são. E eu não vou falar por alguns motivos. Primeiro, porque não vai dar tempo. E segundo, porque particularmente eu não me sinto qualificado para falar disso. E então eu acho que é uma coisa para a gente talvez aprender junto no futuro, tá bom? Mas então vamos falar dos aspectos digitais da animação. E depois a gente pode até conversar um pouco sobre stop motion se der tempo. Então vamos primeiro para o tradicional / digital. A gente chama de tradicional, apesar de que a gente usa digital, porque é o jeito de diferenciar essa da vetorial. Por que você faria isso? Por que você quer desenhar um frame por segundo? Primeiramente, eu gosto dessa piada, que cada frame é uma pintura. Literalmente, né? Porque você está, como você tem que desenhar, você está basicamente fazendo desenhos novos cada vez, então é um trabalho próprio, cada quadro já é um trabalho próprio, né, da autoria de quem está fazendo. Tanto que as células, isso é uma célula original da Branca de Neve, eles conseguiram resgatar, nos anos 90, se não me engano, as células da Branca de Neve, restaurar elas para fazer uma versão em definição melhor, né? Eu não sei se eles refizeram em HD depois, mas essas células existem. Eles tiveram que comprar diversas dessas células de pessoas, porque essas células foram leiloadas durante um tempo, mas são as células em que você coloca nos personagens, né? E essa, por exemplo, é uma célula do Bob Esponja, de um cartoon Bob Esponja, e essa célula também foi provavelmente algum dos criadores que colocou ela num quadro. Então você vê que os frames usados para animações são pinturas. E aí o contraponto que as pessoas gostam de dar é quando você tem esse tipo de frame aqui, né? Que a gente chama de frames de transição, smear frames, ou seja lá qual for. E são esses quadros, quando você pausa, eles são engraçados, né? Eles, olha só, quem que desenhou isso? Esses frames aqui são uma pintura do seu próprio estilo, né? Tem movimentos que representam isso, mas eles são basicamente os in-betweens. E os in-betweens, eles não são feitos para serem legíveis como sozinhos, eles são feitos para traduzir um movimento. Então, essas 3 animações aqui, dentro do contexto delas, elas são muito efetivas. Elas são engraçadas, eu acho que dá uma boa risada você ver isso, mas elas trazem a sensação de movimento. Outra coisa interessante é que são as dinâmicas que o 2D traz particularmente, porque a gente está tendo novamente que fazer esses desenhos, e esses desenhos eles não são perfeitos um de comparação ao outro. E ninguém consegue fazer o mesmo desenho perfeitamente 2 vezes, né? Isso é basicamente uma tarefa muito difícil. Então a gente tem pequenas imperfeições
umas pequenas imperfeições, como, por exemplo, na Viagem de Chihiro ou em Ponyo, que trazem um charme que a gente tem muita dificuldade de reproduzir no computador, porque o computador gosta de fazer tudo perfeito, tá? A gente não tem muitos canais do YouTube que estão fazendo animação tradicional. A gente tem alguns canais que fazem para humor, mas não muito para divulgação científica. Mas tem mídias muito legais que trabalham com a animação tradicional ainda, como, por exemplo, 2 filmes nacionais, né? Esse filme nacional da direita é O Menino e o Mundo, que trabalham com animação tradicional e são filmes que servem muito de inspiração para certos tipos de mensagens ou de debates que você pode estar levantando. E agora eu vou mostrar para vocês um workflow de animação, tá? E isso vai ser a animação mais tradicional possível, que é a bola quicando. Porém, eu não vou mostrar no Docs porque ele está engasgando nos vídeos. Então, eu vou mostrar os vídeos originais para vocês. E aí a gente vai dar uma olhada. Só preciso que vocês me confirmem que vocês estão vendo o vídeo. Tá. Opa. Tá aparecendo? Tá bom. Então vamos começar então com a bola quicando. Eu vou mostrar o passo a passo disso, tá bom? Primeira coisa quando eu faço essa bola quicando, no meu workflow, é colocar os extremos, né? Então você vê que basicamente ela não se mexe, ela só coloca as posições. E eu faço esses extremos para definir os timings, né? Então eu quero saber onde que cada coisa vai estar ao longo do tempo. Porque aí depois eu consigo já trabalhar com os outros conceitos. Então o conceito de timing aqui nos princípios está aparecendo. E a bola você vê que ela fica esmagadinha, né? Quando ela chega no chão, porque também é a ideia do squat and stretch, né? Depois disso eu vou adicionar os frames secundários, né? Para dar a sensação de movimento. E agora a bola ela se mexe, né? Ela ainda está meio engasgada, mas agora todos os passos importantes da trajetória estão aqui, como por exemplo, eu voltei para 1 por algum motivo. Como por exemplo, ela se esticar quando ela vem, quando ela volta e por aí vai. Esses são o que eu chamo de secundários. Depois eu adicionei mais alguns frames secundários e alguns in-betweens para dar essa sensação. Deixa eu fechar e abrir de novo, porque ela está querendo passar numa lista de reprodução todas. Pronto. E isso significa o quê? Isso significa que agora a gente tem essa sensação de movimento, o arco sendo criado e por aí vai. E aí eu falei, beleza, isso tá aqui, tá basicamente a 12 frames, o que é ok para muitos casos, mas para dar um exemplo para vocês, isso daqui tá um choose, né? Vamos fazer um ones, então eu fiz todos os frames. Então, isso é a bola caindo a 24 frames por segundo. Eu desenhei esses 24 frames. E aí vocês veem a diferença de fluidez entre um e outro. Que aí tem a 3 e aqui tá em cima o título, para vocês compararem, né, com a 4. E é mais ou menos assim o workflow. Obviamente, tem muitas etapas como camadas, esse tipo de coisa assim, que eu vou entrando com trabalhos mais complexos, mas é importante a gente perceber como que esse trabalho funciona. Agora, parece até que o tempo demora mais para passar quando tem mais detalhes. Sim, inclusive essa é a ideia de como a gente pensa em câmera lenta, né? Tipo, as coisas parecem mais rápidas quanto menos a gente vê elas se mexendo. Então, em câmera lenta, para a gente fazer algo em câmera lenta, a gente filma a muito mais frames, né? A gente filma a 120 para cima para fazer coisa em câmera lenta. Então, essa daqui é o que eu passei para vocês. Agora a gente vai para animação vetorial e animação gráfica, tá? Então, vocês estão vendo aqui esse tipo de animação, tudo isso está no mesmo scope, em que você muda parâmetros dos objetos. Ao invés de você desenhar eles de novo, você muda esses parâmetros ao longo do tempo. No gráfico, por exemplo, você morfa os objetos, entre outros objetos. Isso funciona de forma bem interessante. E é aqui, por exemplo, você tem um personagem em 2D com um esqueleto aqui do lado, que é assim que muitas dessas animações são feitas. E tá, para que eu faria isso, né? Uma delas é que é não destrutivo o movimento. Quando a gente vai animar os personagens, a gente coloca a posição, rotação e escala dessas coisas ao longo do tempo, como nessa reta aqui. A gente tá, por exemplo, essa é a posição em X de algum osso, objeto ou coisa assim, ao longo do tempo. Isso daqui são um tanto de frames, isso daqui é o tanto de unidades, dependendo da escala que você está usando. E você consegue, olha só, ele anda muito nessa parte em X, ou ele vai muito rápido,
Você abre o gráfico, mexe num negócio e pronto. Então é não destrutivo que a gente chama esse tipo de movimento. E a gente tem versatilidade gráfica também, que é quando a gente consegue ter objetos gráficos, por exemplo, os vetores que eu falei ontem, que são esses objetos que são funções matemáticas, eles conseguem mudar de forma rapidamente se você atribuir essas formas para isso. E isso é muito usado na utilização de logos. E ele não descarta o tradicional também. Isso daqui é um exemplo Owl House, uma animação que está passando na Disney. E o personagem, no fundo, ele é feito de forma vetorial. Ele está sendo animado de forma vetorial. E o personagem na frente, o King, ele está sendo feito em animação 2D normal. E aí você mostra que você consegue mesclar os dois. Inclusive, os programas de animação em 2D, eles são feitos para lidar com os dois simultaneamente. Então, essa é uma técnica que você não necessariamente vai descartar 100% se você estiver lidando com animação vetorial ou tradicional. As duas funcionam juntos, assim como o 3D também funciona junto, como a gente viu alguns exemplos. E como que você anima ela vetorialmente, então? Você cria uma bola, tá? Eu criei uma bola e eu fui colocando ela nos lugares. Foi assim que eu fiz essa animação. Então, primeiro eu fiz os extremos, e aí você vê que na diferença, a primeira, a bola lá pulava para cada extremo. Aqui o computador falou, beleza, você colocou aqui, 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 então eu vou criar esse movimento. Então, é assim que o computador entende esse movimento. E você vê que ele tenta suavizar tudo, né? Porque é natural do computador querer suavizar esse movimento e de fazer a menor rota possível. Então, em seguida, eu adicionei os arcos, né? Lembra que eu disse que os movimentos funcionam em arcos? No desenho, os arcos vêm naturalmente quando você vai desenhando os frames. Aqui eu precisei colocar no meio desses frames extremos os arcos. E a diferença que isso faz no movimento já é notável, né? Agora a gente vê que a bola ela tem esse movimento, esse arco mais expressivo, assim. E aí depois eu adicionei um chão e o timing nesse chão. Então, o tempo em que a bola fica nesse chão, agora ela não tá tão curvada, né? Eu deixei basicamente o gráfico pontudo. E tem um frame aqui, ó. Segredos de produção, em que eu atravessei o chão sem querer. Enfim, eu acho que eu consertei isso depois. E por último, essa bola ela tá muito sólida. Eu adicionei o Squat and Stretch, eu estiquei e desestiquei ela. E é assim que ficou a animação final. E agora você vê que você mexe na forma dela e dá essa esticada. Você consegue ter uma animação assim. E se a gente usa vetor, a gente pode fazer umas coisas interessantes, como, por exemplo, mudar o frame rate. Isso daqui é ela em 12, né, que ela está em 24. E se você quer ser gamer, né, você pode ir para 60 frames por segundo. Vamos ver se a ligação funciona a 60 frames por segundo. Não sei se funciona. Eu estou vendo a 60, qualquer coisa eu mando para vocês depois. Mas ela fica suave demais para mim, para minha preferência. Não sei para de vocês, se vocês estão conseguindo. Né? Mas você tem essas coisas que você consegue estar fazendo. E aí, para vocês darem uma olhada, vamos pular o que vocês acabaram de ver. Isso daqui é a curva da posição de altura, no caso aqui no Blender é a posição Z da bola ao longo do tempo. Vocês veem que ela basicamente descreve, né, o movimento em Z. Não é surpresa, né? Em gráficos de dinâmica a gente também vê esse tipo de coisa. E é basicamente isso que a gente fala quando a gente está vendo graficamente. Ah, eu quero que o segundo bounce, né, o segundo pulo seja maior, eu pego esse ponto aqui e eu subo ele. E é assim que funciona a animação vetorial. Em comparação, X, ela anda linearmente. Eu não considerei atrito, né? Ou pelo menos não nesse caso. Isso, quando eu estava fazendo, mudando ela de posição, né? Eu tinha um pedaço que mudava a velocidade, não ficava muito natural, então eu tirei. Então você está vendo que isso já entra no aspecto de animação gráfica. Afora, a gente tem alguns canais que estão trabalhando com divulgação científica e animação
2D vetorial. O mais popular, provavelmente, é o Kurzgesagt, desculpa. E ele tem 16,8 milhões de inscritos. Provavelmente alguns de vocês são inscritos são inscritos em algum desses canais, imagino eu. E eles trabalham com animação vetorial. Uma hora ou outra trabalham com animação gráfica, tá? Eu tô vendo a dúvida aqui da Ivanice, e com desenho digital fica mais fácil selecionar e copiar alguns traços para aproveitar mais o desenho. Não, fica. Você, às vezes, quer mexer uma parte do corpo, mexer o suficiente para precisar de um desenho novo, mas não o suficiente para você desenhar tudo do zero, copia o frame, apaga o que precisa e mexe nisso, né? Essa esticada e achatada que dá animações, eu acho que sinto ser muito mais forte nas animações ocidentais. Não tenho certeza, na verdade, porque eu vejo bastante coisa. Assim, o meu mangá favorito é sobre um pirata que estica, então eu acho que não ajuda muito eu falar sobre isso, né? Mas discutam aí no chat para ver se pessoas compartilham disso. Bom, e o Nerdologia também trabalha com animação gráfica, né? Tipo, Nerdologia eu vou dizer que é muito mais um canal de animação de divulgação científica do que só um canal de divulgação científica, porque já muitos dos conceitos que a gente vê aqui são trabalhados lá, tá bom? E adentro, isso é um exemplo, né? O canal do Instituto de Física tem uma intro, os vídeos não são animações, mas ele tem uma intro, que é feita de animação gráfica, né? Para quem nunca viu. Esse é o Land, foi o Land. Então, usa animação gráfica e, fato divertido, esses sinos que vocês estão ouvindo na música, eles são sonificações do professor Caetano, que a gente sonificou e transformou em música. Essa música foi feita pela gente. Eles convidaram a gente para usar sonificações na abertura. Mas então, você pode usar para intros também, né? Então, olha só, tem um vídeo que foi feito de animação que saiu recentemente no canal do FUSP. Eu não sabia. Eu vou dar uma olhada. Depois coloca lá no chat ou no Discord para o pessoal dar uma olhada também. E agora a gente vai falar do 3D, que é a área do momento, né? As pessoas querem mexer em 3D. E por quê, né? Isso daqui é um exemplo. Isso é um curta que lançaram para promover o Blender. É um curta de qualidade assustadora, porque foi feito por 4, 5 pessoas. Não é assustador pelo fato de ser no Blender, eu sou, já disse, devoto do Blender, e o Blender é poderosíssimo, mas é impressionante as técnicas que você consegue fazer, né? Isso daqui é uma personagem sendo animada, que você consegue ver vários pedaços do esqueleto dela, muitos pontos, muitas coisas, porque muita coisa dá para você animar, né? E aí, o que tem, né? Quando a gente está trabalhando com 3D, a gente tem controle total da cena. A gente, no gráfico, às vezes, se a gente desenha um cenário como parado, a gente não tem controle total do cenário. Como no 3D tudo tem que ser um objeto 3D, a gente consegue mexer tudo, né? Então, por exemplo, aqui, eu não tenho muito como exemplificar, mas essa é uma cena minha, né? Uma animaçãozinha que eu fiz, em que você tem acesso a todos os parâmetros desse osso que eu selecionei. Você já tem acesso a todos esses parâmetros para mexer. Você tem controle total nas 3 dimensões de altura, rotação e posição de qualquer objeto em cena. Então, você tem controle total. Isso, às vezes, é uma bênção, às vezes não é. Então, é uma coisa a se ressaltar. Outra coisa é que a gente também consegue lidar com muitos estilos diferentes de forma muito rápida. A gente consegue trocar texturas, a gente consegue trocar materiais muito rápido. Então, talvez você fez lá uma cena e você não gostou do muro, você só troca o material do muro. Você não precisa se preocupar em redesenhar um muro, né? E aí, aqui eu estou dando vários exemplos aleatórios de coisas estéticas, inclusive a animação do Lego, que muita gente achou que foi feita com Legos reais, ela foi feita em 3D, só que parecia Lego, né? Isso é um exemplo também. Então agora eu vou animar essa bola em 3D e ela funciona de uma forma muito parecida com a vetorial, só que a gente também tem uma coordenada extra. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro eu coloquei os extremos, que nem a primeira vez, então a bola ela vai fazer esse movimento
que eu tinha mostrado para vocês. E eu coloquei uma linha nela no meio para vocês verem também questão de rotação, né? Porque agora a gente trabalha com rotação. E a gente poderia ter trabalhado no vetorial, só que eu preferi fazer uma bola oca, né? Aqui não, aqui vai ter rotação também. E aí, no segundo frame, eu adicionei os arcos. Então você vai ver agora ela fazendo esse movimento mais circular, tá? E aí, eu adicionei a rotação. Então vocês verem que agora ela... Não, esse não. Calma, deixa eu fechar para mostrar só o primeiro. Agora vocês veem a rotação acontecendo. E por último, novamente, esticar e desesticar. E eu mudei o fundo também porque eu não gostei da cor anterior. Deixa eu só... A gente vê aqui agora a bola e ela desestica e desestica. Eu tentei manter uma mistura de realista com não realista, mas nessa velocidade acaba ficando um pouco mais realista, mas ela estica, ela desestica, ela tipo compressa aqui. E aí parece a bola da Pixar, né, que acho que é a referência de bolas que a gente tem em 3D. E a gente também consegue adicionar umas coisas que são do 3D, como por exemplo o desfoque de movimento. Você liga, clica um botão e aí ele adiciona desfoque de movimento. Que para alguns casos funciona, para outros não. Aqui eu acho que eu gostei de como ficou. E a 60 frames. Demorou um pouco para renderizar isso. E ela, novamente, parece um pouco devagar, né? Quando a gente trabalha com ela a 60 frames. Então a gente tem esse tipo de controle, né, da cena. Virou a noite? Não, não virei a noite porque eu usei um renderizador rápido. Se eu usasse o outro, ia facilmente virar a noite. Essa cena aqui da direita, ela demorou muito para eu fazer. Ela demorou umas 8 horas para renderizar e ela tem 1 segundo e 2 segundos, alguma coisa assim. Porque tem bastante frames também. Outra desvantagem do 3D é tempo de renderização é longo, né? Então, os processos da bola, e vamos dar uma olhada nos gráficos. Então, o eixo Z é bem parecido, só que dessa vez eu selecionei o eixo, como eu não tinha feito da outra vez, quando eu tirei a imagem. Então, você vê aqui, todos esses pontos são os frames que eu coloquei, onde eu achava que era necessário colocar frames, tá? Vocês veem que tem muitos... Cada linha vertical é um frame, e aqui você vê que tem muitas linhas que não tem, porque eu deixei o computador fazer isso. E essas curvinhas aqui, essas handles, são para determinar a velocidade e a aceleração. E essa é a rotação, porque em X é parecido. E para determinar a rotação, eu não sabia exatamente como rodar. 3D, a gente tem outra vantagem, que eu não categorizo como animação, mas que são as simulações, né? Que você faz simulações físicas. E eu fiz uma simulação de uma bola rodando, e aí eu me inspirei nisso para saber como que era a rotação da bola. Então aqui a bola ela roda, e quando ela para no chão, ela roda de forma mais uniforme, porque você não tem os impactos na bola. E novamente, né, isso é uma preferência de muita gente. Eu vi gente falando que eu gostava mais do 2D para uma coisa, outra que gostou mais do 3D. Isso, novamente, que seja uma escolha criativa acima de uma escolha prática, técnica e funcional. Obviamente, esses detalhes são importantes também, mas é importante que a gente não se prenda ao processo pelo processo, mas que a gente escolha pelo que a gente acha que melhor expresse as nossas ideias, tá bom? E eu tinha um slide que eu acho que eu apaguei de pessoas que usam animação 3D, depois eu cito para você, né? Tem que servir ao que tu quer, igual modelo científico, exatamente. E onde a gente faz isso, né? Adobe não tem muito monopólio de animação 2D, como ela tem de todas as outras coisas. E a gente tem algumas ferramentas muito legais para fazer. Essas daqui são só algumas, tá? As duas maiores para animação 2D e 2D gráfica são o Adobe Animate e o Toon Boom, que é outra. Essas duas elas são pagas, porém
tem duas ferramentas open source aqui na esquerda, para quem preferir. O Blender, ele trabalha com animação 3D e 2D. Todas aquelas animações eu fiz no Blender, né? E como a gente viu que Evangelion, por exemplo, foi feito no Blender. E o OpenTools é um programa de animação 2D que também funciona do jeito parecido com esses dois programas aqui e é open source. Então, tem essas sugestões. 3D tem várias outras opções, né? Maya, Cinema 3D, tem o 3D Max, tem o Houdini. Eu estou colocando o Blender aqui só para representar que tem softwares que fazem os dois, assim, né? Não estou querendo convencer ninguém a ficar devoto ao Blender igual eu. Eu, particularmente, comecei com esse programa aqui. Algumas pessoas vão estar familiarizadas se elas, na era 2005 a 2010, jogaram muitos jogos online no Clique Jogos, Newgrounds e outros sites, que são os bonecos de palito. Esse é o Pivot Animator. Eu comecei a brincar com animação na versão 1.0 dele, tá? A versão 1.0, ela saiu em 2004, então faz bastante tempo. E aqui que eu comecei a entender vários dos aspectos de animação e fui descobrindo algum desses fundamentos brincando, né? Porque a gente é muito... Assim, nós somos espertos, artisticamente também, especialmente. A gente vê alguma coisa errada, a gente sabe que tá errado, a gente tenta descobrir por que tá errado. Tá errado não, porque tá estranha. E a gente conserta e a gente vai criando técnicas que comunicam com o que esse pessoal foi descobrindo aqui no Ocidente, descobrindo lá. Isso é muito legal. E esse foi onde eu comecei. Ainda tá vivaço esse programa para quem quiser brincar com figuras em palito. É muito legal. E você tá vendo aqui que ele funciona com animação vetorial, né? Tem esqueletos, homens palitos, e você mexe com isso também. Beleza? Gente, vocês têm alguma dúvida? O Unity também faz animações. Você consegue produzir animações no Unity, só que o Unity e a Unreal, por exemplo, ou o Godot, que é as engines de jogos, elas geralmente são melhores em receber as animações externamente para o programa. Você consegue fazer a animação final lá, mas geralmente as animações elas são feitas externamente, de personagens, por exemplo, e depois colocadas lá. E isso, Unity e Unreal estão sendo usados em produções. Mandalorian, por exemplo, né, série de Star Wars, os cenários eles eram feitos na Unreal Engine, em tempo real, com uma sala cheia de LED, maravilhosa, meu sonho de consumo, aquela sala, só existe uma no mundo. E foi feito em engines. Eles estão usando engines de jogos para produzir séries e filmes. Chegamos nesse nível. Mas eu não sei se Unity tem nativamente ferramenta de animação. Unreal não tem. Tá? Ele tem, Chagas, mas é muito limitado. Tá? Ah, tá. A Unreal ela não tem, ela só tem como você modificar algumas coisas da animação, mas não animar com a liberdade que você usa nos outros softwares, como Blender, Maya e por aí vai. Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, então a gente vai se divertir agora. Seguinte. É muito difícil da gente chegar para vocês e falarem para produzirem uma animação ou um curta audiovisual numa aula, no momento de aula. Apesar de que seria bem legal e um plano para o futuro é a gente acompanhar um processo de produção. Então, o que a gente vai querer fazer? Eu recebi algumas mensagens no WhatsApp depois da aula, falando que ficou já imaginando coisas para produzir, idealizando essas coisas. Vamos brincar disso mesmo, então. Semana passada, eu tinha sugerido de vocês pegarem essas histórias que vocês fizeram na aula de textos, né, com a história da moeda, e pensar em algum momento específico disso e fazer um storyboard disso, né? E aí, o que seria legal da gente fazer aqui, nesse tempo que a gente tem, nesses 30 minutos, né? De vocês se juntarem nesses grupos originais, de preferência, e vocês escolherem dessas cenas, desses momentos,
e vocês, usando as coisas de audiovisual de ontem, ou as coisas de animação de hoje, ou os dois, idealizarem como que vocês criariam ou produziriam esse momento. Não se preocupem com eu sei ou não sei fazer isso, eu não sei fazer essa composição, eu não sei fazer eu não sei animar. Pensem nas práticas e no processo de como que vocês fariam isso, nos eventuais problemas que surgiriam, quais cores vocês usariam. Sabe quando você está no banho e você está pensando nesses momentos da sua vida e eles ficam mais cinematográficos, ou nesses cenários impossíveis? Então, usem desse músculo que vocês desenvolveram, tá? E conversem entre si, né? Tipo, a ideia é fazer coletivamente para criar. Não, vamos fazer essa cena, mas como que a gente faz? Tá, como que a gente filmaria? E o que a gente colocaria para facilitar efeito especial se tiver efeito especial? Como que a gente faria isso? Como que a gente faria aquilo? Isso é um exercício muito interessante, porque você vai usar da criatividade para criar esses problemas e, para quem quiser prosseguir com isso, de ir atrás do que você precisa saber para resolver esses problemas. Geralmente, é assim que eu começo. Eu começo imaginando como que funciona e aí tentando ir atrás dessas técnicas, tá bom? Então, a gente vai criar as salas. Tem gente que provavelmente não lembra do grupo que ficou. Aí a gente vê isso também. Mais alguma coisa para acrescentar, professor? Seria isso, Chagas. Ideal é que, se você... Eu estou tentando recuperar aqui as participantes de cada sala, mas vocês podem estar Qualquer explorando coisa, coisas entrem nas que diferentes. vocês... Achar interessante. Mas é dessa, pensem na história, nos aspectos da história e como que vocês fariam, não um filme inteiro, uma cena, um shot, alguns segundos assim, e como que vocês gravariam ou produziriam esses segundos, pensando mais nos processos e muito menos nas técnicas, tá bom? As salas foram criadas, então. E aí, faltando uns 5 minutos, a gente volta aqui para a sala principal. A Ivanice está perguntando se pode criar uma nova história. Em princípio, é só a questão do tempo, Ivanice. Não sei se até criar uma nova história e você pensar todos esses detalhes. De preferência, se vocês tiverem nos grupos alguém que tenha o storyboard que fez semana passada, ou a história escrita que fez, né, na época, né, na aula 6 ou 7, se eu não me engano, seria mais interessante, né? Sim, Rafael, acho que não seria problema algum. Uhum. Deixar a tela por enquanto, para o pessoal ir entrando, né? E aí eu vou entrando nas salas, o pessoal vai entrando nas salas para ajudar. Estou sem grupo, posso escolher um grupo agora? Pode. Pode ir. Alguém está tendo alguma dificuldade para entrar nas salas?
Acho que eu vou entrar nas salas então, professor, para ir falando com o Legal, pessoal. Chagas, eu vou ficar aqui para dar algum suporte, se alguém tiver. Tá bom. Vou. Então. Diego, Jéssica. Vinícius, você tem uma preferência? Vou colocar todos que são mais vocês. Tem ainda o PowerPoint com as perguntas? Perguntas, deixa eu compartilhar aqui contigo. Obrigado. Mas essencialmente a questão da estética, né, de como que seria feito estava com só um instantinho. Vocês já estão conseguindo ver? Pronto, printado e salvado. Obrigado. Vou colocar aqui no chat para todo mundo. Uma espécie de bunker, mas não um bunker, né? Eu nem sei se tem uma tradução